Olá, pessoal! Bem-vindos ao Aula Livre, o podcast que valoriza o conhecimento para além da sala de aula. Eu sou a Mari e esse é um espaço para falarmos de uma educação viva, que acontece em todos os lugares e não fica presa a moldes rígidos. Mãe, hoje tem oficina de dança na escola. Você vem? Na escola? Achei que era só para alunos. Quando a escola abriu suas portas, a comunidade entrou e nada foi como antes. Será que dá para falar em educação de qualidade sem conhecer de verdade a realidade dos alunos, das famílias dos alunos e dos vizinhos? Hoje, vamos conhecer uma escola que decidiu se abrir para a comunidade. Imagine só, crianças participando de oficinas, famílias chegando para os eventos, os vizinhos circulando e todo mundo aprendendo junto. É essa conexão entre escola e comunidade que vamos explorar no episódio de hoje, para entender como ela transforma o jeito de educar e de aprender. Como apontam muitos estudiosos da educação, esse distanciamento entre as escolas e a família, e também a desvalorização do universo dessa cultura dos adolescentes, que a escola muitas vezes faz, são fatores que contribuem para os baixos índices da educação. Além disso, os muros que separam a escola da comunidade, a ausência de diálogo entre pais e professores, também contribuem para essa crise da instituição escolar. Mas vemos no Brasil e também em outros países algumas experiências educativas que valorizam o conhecimento popular e fortalecem a integração entre escola e comunidade. Algumas são chamadas dessas experiências como comunidade de aprendizagem. Há quem chame de cidade educadora. Mas não importa o nome. Hoje nós temos dois convidados incríveis para falar um pouquinho sobre essa vivência. O Antônio Mônico de Souza, que é mais conhecido como da Antiga. Ele é referência em liderança comunitária e também atua há muito tempo na cultura e fortalecendo o social. E temos aqui também o professor Guilherme, que é um professor jovem, criativo, inovador, e ambos participaram de um projeto nessa escola. Professor Guilherme, da Antiga, agradeço a presença de vocês nesse episódio, por vocês terem aceitado o convite. E eu vou começar pedindo para que vocês falem um pouquinho, se apresentem aí e falem um pouquinho da experiência de vocês. Olá a todos. Como a Mari disse, eu sou o Guilherme, tenho 27 anos. Desses 27 anos, há 10 anos já atuo em sala de aula. Comecei a minha experiência em sala de aula como professor auxiliar na Escola de Aplicação da USP, onde eu fiz a minha graduação. De lá para cá, eu me tornei uma pessoa apaixonada pelo ensino efetivo, na verdade, e principalmente pelas crianças, pelos jovens que buscam na escola um refúgio para se tornar pessoas inspiradoras, pessoas incríveis e que serão os nossos futuros médicos, advogados e que trarão um futuro brilhante para o nosso país. Obrigado pelo convite. Meu nome de batismo é Antônio. Mas, como eu sempre falo, faz muitos anos que eu acho que ninguém nem me chama de Antônio. Acho que é difícil. Sou conhecido como da Antiga. Estou na área da cultura desde 84, da cultura hip hop. Sou arte educador, sou produtor de eventos e faço parte de um grupo de rap chamado Poder Bélico da Favela. Então, que eu estava falando, eu trabalho com a cultura há muito tempo e eu sempre tive esse olhar, que a cultura é o que move. Todo mundo fala comunidade. A Mari já me conhece, minha amiga. Eu não falo comunidade, eu falo favela. E para mim, o que move a favela é a cultura. Sem cultura na favela, nada funciona. Estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. E aí vamos falar do projeto. Como que surgiu essa ideia
de integrar a comunidade na escola? Tudo começou no meado de 2021, quando eu conheci uma pessoa, né? Essa pessoa chegou na escola e chegaram e falaram para mim assim, ó, Antiga, mudou a direção da escola e você tem que conhecer a nova diretora da escola. Tudo começou com o fechamento de portão. Uma reunião, porque tinha que ter um portão na escola. Porque então não tinha. Quando colocava, o pessoal ia lá e tirava. Aí, vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião, chama todo mundo aí, conversando. O pessoal chegou e falou, se pôr o portão, vamos tirar. Se pôr, vamos tirar. E ela bateu o pé e falou, não, mas eu tenho que pôr. Não é porque eu quero, é porque eu tenho que pôr o portão e vai dar certo. Deu certo. E aí a gente só que explicou assim, ó, tem um portão, só que a escola está aberta para a favela. Como é simbólico isso, né? Porque é um projeto que integrou a comunidade, ele nasceu a partir de um fechamento de portão. Isso, né? Então, uma comunidade que não se sentia pertencente à escola, não admitia que a escola tivesse o portão e derrubava o portão. Isso. A partir do momento que a escola é convidada a integrar, né? A comunidade é convidada a integrar essa escola, não tem problema, porque o portão ele não representa nada. Eles fazem parte dessa escola. Isso. Porque ela acreditou que a escola, ela não está ali para ser fechada, ter os alunos dentro da escola e a comunidade fora. Não. A escola está ali para servir a comunidade como um todo. É um espaço público para que todos tenham acesso. E a escola deixou de ser esse espaço fechado, mesmo com o portão. Sim. A partir do momento que colocou o portão, ela ficou aberta. Ela se tornou um ambiente aberto, acolhedor para toda a comunidade, e não somente o espaço do lado de fora da escola, que era onde eles tinham acesso, mas a partir dos momentos em que, aos sábados, a escola era aberta para eles, com oficinas, com atividades diferenciadas, com aulas de inglês, que tinham alguns professores parceiros. Então, a escola, a partir do momento em que se colocou aquele portão, ela virou um lugar onde todos podiam ter acesso. E ser acolhidos, né? Exato. Ser acolhidos. E aí é onde eu falo. E hoje, infelizmente, vamos pôr assim, que eu falo infelizmente, mas tudo tem o seu propósito. A Mari, que aqui está, não está lá como diretora, e o portão continua no lugar. O propósito foi alcançado, né? Sim, com certeza. O Guilherme falou um pouquinho sobre essa escola aberta aos finais de semana, enfim. Você consegue trazer mais detalhes sobre essa realização do projeto? Exatamente o que acontecia nesse projeto? A gente tinha oficinas de capoeira, tinha oficina de hip hop, tinha oficina na rádio, então era oficina de comunicação, tinha xadrez, tênis de mesa, tinha brincadeiras antigas, que a gente tinha uns parceiros, que era a Dona Felicidade, que ela tinha esse olhar, ela trazia brincadeiras antigas, então você via as crianças brincando de pular corda, de passanel. Isso eu tô falando propriedade, que eu sou da antiga mesmo, né? Então, brincadeiras que você não via mais acontecer nas ruas da favela, começou a ter oficina. Não era nem uma oficina, era uma aula de inglês, que tinha um professor de inglês. Aí, ao longo do tempo, teve um cursinho preparatório. A criança chegava na escola, a gente abria a escola às 9 horas da manhã, ela chegava, ela tinha um café da manhã, um belo de um café, e tinha as atividades. E acho que é válido ainda ressaltar que era tudo feito por parceria. Parceiros. Então, eram pessoas voluntárias que queriam estar lá, que acreditavam no projeto, acreditavam no potencial desse projeto para atingir a comunidade, fazer com que ela se sentisse pertencente àquele lugar. Então, existia até um pouco tempo atrás o programa Escola da Família, mas não é a mesma coisa. A Escola da Família era uma escola aberta aos finais de semana, mas esse projeto,
ele vem com outro intuito, com outra finalidade, que é realmente essa aproximação da comunidade com a escola e criar o sentimento de pertencimento ao ambiente. Então, eu acho que isso foi refletido até mesmo no comportamento dos estudantes. Sim. Que a partir do momento em que eles se sentiam pertencentes àquele lugar, àquele ambiente, as brigas, as desavenças diminuíram. O respeito ao patrimônio da escola, que era uma escola que foi concebida para esses estudantes, era uma escola lindíssima, que tinha muitos espaços para eles, que infelizmente, com o passar do tempo, acabam se perdendo devido a outras visões. Sim. Então, eles tinham acesso a muitas coisas que a escola oferecia para eles e eles se sentiam pertencentes àquele lugar. Eles faziam parte daquilo. Ter esse acolhimento. E é interessante o que vocês trazem agora, que é esse olhar de ampliar perspectivas, né? Você respeita a realidade que eles trazem e você oferece ou constrói junto para eles vislumbrarem que existem outras possibilidades, Sim, né? Sim. E acho que isso vem na ideia das atividades possíveis e nos espaços que foram criados, que foi o que vocês trouxeram agora, né? Sim. Então, o D'Antiga, ele fala bastante sobre essa ideia da escola na favela, da escola na favela, né? Mas o que aconteceu nesse lugar, e acho que foi essa a concepção que se tinha também, por que uma escola na favela, ela não pode oferecer o mesmo que uma escola particular? Sim. Não é? Sim. Acho que o resultado disso, vocês já trouxeram um pouco, a gente vai voltar a falar disso, mas quais foram esses espaços? Como que estava essa escola? Né, o que foi oferecido para os estudantes? Gostaria que a gente imaginasse uma escola dos sonhos. E essa era a nossa escola. Tínhamos salas ambientes, como sala de dança, sala de música, sala da rádio, a sala de jogos, sala de artes, uma sala de leitura belíssima, com espaços pensados para os estudantes se sentirem confortáveis, sentirem que Acolhidos. Acolhidos, exato. Então, laboratório, sala maker, sala de informática, sala de vídeo. Olha, fora todo o espaço externo da escola, que é uma escola muito grande, então temos um espaço externo grande. Então, temos um mirante que permite ter acesso a uma vista privilegiada de toda a comunidade que a escola atende. É olhar e perceber que a escola fez e pode continuar fazendo a diferença para essas pessoas, mas tudo depende do olhar. Como vocês, a Mari chegou e teve esse olhar para a comunidade, teve o olhar para as necessidades deles. E assim, transformou a escola em uma escola referência. Então, eu lembro que quando eu fui escolher a escola para trabalhar, todo mundo falava para não escolher essa escola, justamente pela localização e pela fama que a escola tinha. E isso foi totalmente... Porque é uma escola dentro da favela. Né? Exato, não é uma escola próxima, ela é dentro da favela. Então, as pessoas tinham a visão do que a escola era antes da Mariana, e agora não, agora a escola já tem outra fama. Nós temos uma visão diferente, a percepção em relação aos estudantes é diferente, porque esse trabalho que foi feito foi um trabalho de muito, muito suor, mas que trouxe resultados esplêndidos para quem trabalha na escola, para quem mora próximo à escola, para quem estuda na escola. Então, os espaços fizeram parte desse processo, espaços pensados para os estudantes, para que eles pudessem tirar o máximo proveito desses espaços, mas a gente só conseguiu trabalhar dentro desses espaços porque os estudantes sentiam que eles tinham direito àquilo. Que não é só um aluno... Era deles, né? Exato, que não é só um aluno de escola particular que tem direito. O aluno da favela também tem direito. Eu vou até mais além, se eu puder. A gente tem parceiros, e um desses parceiros, se eu puder falar aqui, é o Leonardo, do Instituto Recomeçar, que é ligado ao Jerônimo Falcões. E ele foi fazer uma visita, convidado
pela Mari, por mim, é meu amigo pessoal, né? E até brincando aqui, a Mari, depois de muito tempo que o projeto acontecia, ela falou para mim, pô, você só trouxe esse cara agora? E eu falei para ela, era tudo no seu tempo, tudo na sua hora. E ele foi visitar a escola. Conheceu cada espaço, e sabe quando a pessoa chega e fica olhando, detalhe por detalhe, local por local. Eu lembro, não sei se a Mari vai lembrar, na hora que ele parou em frente ao laboratório. Ele parou assim, ficou olhando. Tava com brilho. Ele falou, meu, e é um cara viajado, já viajou para alguns lugares, para fora do Brasil, e ele falou, meu, eu nunca vi um laboratório desse naipe em lugar nenhum, nem em universidade. E até porque quem olha a escola por fora não tem ideia dessa grandiosidade. É isso. Porque a gente fala de uma escola pública, uma escola estadual, que não é a realidade de todas. Dentro da favela. Exato. Então, ao passar em frente à escola, não se imagina o que tem lá dentro. É isso. Então, as pessoas realmente ficam de boca aberta ao se deparar com aqueles ambientes incríveis que foram pensados pela Mari, que estavam lá, que serviam os alunos, que os alunos gostavam muito de utilizar, que eram utilizados aos finais de semana com o projeto. Então, não era um espaço que deixou de ser sala de aula. Era um espaço que virou um espaço de aprendizagem, um espaço de conexão. Além de uma sala de aula, né? Sim, que a gente, quando fala sala de aula, acho que as pessoas pensam muito em carteiras, uma atrás da outra, lousa, mas giz, exato. Mas nós não temos sala de aula, temos espaços de aprendizagem. É isso. Então, esses espaços, eles foram pensados para isso. Porque nós temos estudantes que têm necessidades. E, gente, ninguém merece ficar sentado na carteira durante todo o dia. São crianças, são adolescentes, têm energia para gastar. Vamos para outros espaços, vamos fazer atividades diferenciadas, vamos explorar tudo que a escola tem a nos oferecer. E esses espaços permitiam com que a gente fizesse isso. Permitiam que os professores pensassem em aulas diferenciadas, aulas dinâmicas, que os estudantes gostassem de ir para a escola, de ficar um tempo maior dentro da escola, porque a escola era acolhedora para eles, justamente por conta de tudo que a escola oferecia. Isso parte de uma concepção pedagógica, né, que valoriza o território em que está, né, e quais as necessidades, quais as características das pessoas desse lugar, né? Novamente, né, estamos no podcast Aula Livre, que vem ressaltar que a aprendizagem, ela não acontece só dentro do quadrado de uma sala de aula, mas pode acontecer de outras formas, e aí está, né, tudo que nós temos hoje sobre educação, que aprendemos e as inovações na educação, e que nós precisamos transcender, precisamos ir além, né, daquela educação em massa, em que o conhecimento era apenas transmitido e o aluno mero receptor disso, né? E aí hoje nós acreditamos que a educação ela acontece na prática, com o estudante interagindo, né, que não existe o cognitivo separado do resto do corpo, então ele está aprendendo através da dança, através da música, através da cultura, né, e a construção dessa escola, ou essa adequação dos espaços dessa escola, ela vem dessa concepção. Sim. Acho que aqui é mais para o Guilherme, se você saberia trazer, Guilherme, como medir se isso de fato está fazendo diferença no dia a dia da escola, porque a educação, ela tem índices, né? São os índices que vão mostrar se a escola está tendo qualidade, se a educação naquele local está tendo qualidade ou não. Como que aconteceu nessa escola? Qual o resultado? Enfim, traz para nós como foi possível medir se essas ações de fato foram eficientes. Olha, eu acho que a gente pode ter 2 exemplos. O primeiro é o básico, boca a boca. A escola tinha uma procura muito grande por vagas. Então, isso indica que a qualidade do ensino estava elevada, que os professores eram comprometidos, que os alunos tinham esse compromisso também com a educação, porque os responsáveis não gostariam de colocar uma criança em um lugar onde o ensino não tem qualidade. Quando nós trabalhamos com uma sala de aula cheia,
e que isso ocorre durante todo o ano, e que não há um esvaziamento, os estudantes não abandonam a escola, isso reflete a qualidade da educação. Agora, a outra forma de mensurar isso é simplesmente pegando os resultados das provas externas. Porque durante esse período, nós conseguimos alcançar as metas impostas pela Secretaria de Educação durante 2 anos seguidos. Então, apresentamos grandes avanços. Chegamos a atingir uma meta gigantesca, que era uma meta diamante, dentro do ensino fundamental. E isso mostra que os estudantes queriam estar ali, queriam fazer a diferença e estavam preocupados com o seu processo de aprendizagem. E principalmente que os professores tornaram o ensino efetivo para eles. Porque se não fosse isso, não teriam alcançado as metas estipuladas pela Secretaria de Educação, não teriam comemorado como eles comemoraram, como nós comemoramos o resultado deles, o sucesso deles. Porque nós vemos isso não como resultado deles, mas como o nosso sucesso. Porque a escola, como um todo, está ali para esses estudantes. Então, eles fizeram as provas, eles foram muito bem, a escola bateu a meta. No ano seguinte, isso aconteceu novamente e foi esplêndido para a gente. Temos provas concretas de que foi efetivo para os estudantes, para a equipe. Então, a educação ele melhorou muito por conta desse olhar diferenciado para os estudantes. É isso, eu acho que eu vou além ainda. Você vê o resultado do trabalho que foi feito nessa escola. Ela foi uma escola que teve a porta da Alesp aberta, que recebeu uma das honrarias maiores que poderia ser oferecido por causa do trabalho que foi feito. A Alesp abriu as portas, teve essa honraria. O nome do cordão é cordão Colar de Ouro. Olha isso. Quem procurar saber o que é uma das maiores honrarias que existe no estado de São Paulo. E essa escola recebeu, na presença da Mari, eu tive o prazer de estar lá, você estava lá, e você vê pessoas, né, falando da escola. Tanto foi o trabalho que, há tempos atrás, a Alesp procurou de novo a Mariana para novamente mostrar o trabalho que estava sendo feito. Infelizmente, foi mostrar o trabalho, mas já estava ali, naquele local, estava sendo encerrado. Porque quando, conversando com a Mari aqui, se me permitir, quando a gente teve a ideia de fazer esse projeto, a ideia é assim, nós implantamos lá na nossa escola, mas ele é um projeto para ir para outras escolas. E aí eu falo assim, ó, ali se encerrou o processo, mas que futuramente, se tudo assim der certo, eu acredito que vai ser ampliado em outras escolas também. Ok. E vocês me trouxeram à memória esse momento, né, de reconhecimento e de homenagem pela Alesp, que foi um dos momentos mais emocionantes desse processo, né? Foi. Em que foi possível levar para a Assembleia. Então foi um dia que na Assembleia quem estava ocupando o espaço lá eram alunos, pais, profissionais e moradores da favela, né? Então acho que isso foi um marcador para todos os que estavam, né, participando naquele momento. Estamos falando de muitos aspectos positivos, sim, né? Enfim, envolve o sucesso, envolve o amor, envolve o pertencimento, envolve as alegrias, mas e os desafios? Bom, eu acho que os desafios, eles são necessários. Então, quando a gente pensa em um projeto desse, é claro que não foi fácil realizar o projeto, porque um dos principais desafios é arranjar pessoas que acreditem e que queiram estar junto com o projeto. Porque não é todo mundo que
aceita fazer parte de um projeto voluntário, não é todo mundo que acredita que tem as mesmas ideias que o grupo que estava lá. Então, o principal desafio é manter um projeto desse tamanho, manter um projeto como esse para uma comunidade, sendo que nós temos pessoas que às vezes veem o projeto como algo simples e banal, porque não conhecem a comunidade, porque não conhecem a história da escola, porque não conhecem os estudantes, então acreditam que é algo que foi feito de modo fácil, que não teve relevância para a comunidade, e acabam desacreditando de tudo que foi feito, sem ao menos tentar buscar a história, tentar buscar conhecer as pessoas, entender a importância de um projeto desse para a comunidade onde essa escola está inserida. Na minha visão, é o principal problema. Mas é claro que no decorrer do projeto outros problemas foram apresentados, sim, mas que todos foram resolvidos com grande maestria, porque senão o projeto não teria tido o reconhecimento que teve, não teria tido a influência que ele teve. Então, problemas a gente sempre vai encontrar. Agora, a dificuldade de encontrar pessoas que queiram solucionar esses problemas, como aconteceu com a gente, com a Mariana como nossa diretora. E aí, puxando, né, que desafios, eles sempre existem, e o olhar de que é possível solucionar esses desafios, que sempre há pessoas, e acho que esse é um aspecto que a gente precisa ressaltar, né, o número de parceiros que se envolveram. Então, de um lado, sim, existem, né, aqueles que não acreditam, que não dão importância, e a gente tem que considerar que um projeto dessa envergadura na educação, ele é muito desafiador e não é algo comum que encontramos em qualquer escola, né? Mas a gente precisa também reconhecer o número de apoiadores e de parceiros que acompanharam esse projeto ou que contribuíram na participação desse projeto em algum momento dele, né? Mesmo que não tenha conseguido acompanhar durante toda a duração, mas assim, o número de pessoas que se envolveram porque acreditavam, porque viam que era um projeto sério, é bem grande, né? E se mobilizaram, né? Exato. Porque assim, era um projeto que era desenvolvido aos finais de semana, aos sábados e aos domingos. Então, para você mobilizar isso, a pessoa ter disponibilidade de tempo para ficar na escola das 9 até as 3, 4 horas da tarde, no sábado. Como voluntário. E voluntário, no sábado e no domingo. Tem que realmente gostar e tem que se doar e vestir a camisa. Falar, eu acredito nisso. Entendeu? Que nem a Mariana se abdicava do tempo dela, eu, você, todos os apoiadores, os parceiros que lá estavam. Muitos que não tinham nem relação com a escola, né? Com a escola, sim. E aí a gente vai avançar um pouquinho para pensar, trazer uma reflexão para o que aconteceu nesse ambiente. Nós sabemos que não são todas as escolas que conseguem desenvolver, mas imagine você que a sua escola decidisse abrir as portas para a comunidade. Que oficina você gostaria de participar? Que oficina você gostaria de oferecer? Como você gostaria de contribuir? Pensa nisso e conta pra gente lá nas redes sociais da Rádio Baruch. Então, hoje, estamos aqui com o da antiga, que é o Antônio Mônico de Souza, com o professor Guilherme Pereira Braga, e a gente está falando um pouquinho de escolas que entenderam que educação, ela é feita, realizada com a participação de vários atores e que não se limita aos muros da escola. Continuando, as estratégias de uma liderança comunitária funcionam para engajar todo mundo? Eu vejo assim, ó, um líder, e assim eu sou
tido como líder comunitário, ele tem que ter uma visão diferenciada para a quebrada dele, que ele mora, e para a favela onde ele mora. Eu resido no mesmo lugar, na mesma favela, há 43 anos já. Então você tem que ter um olhar diferenciado. Não é só falar, eu sou morador da favela. Eu vou fazer uma passagem aqui de uma coisa rápida. Final de ano mesmo, ano novo, a Mari me mandando mensagem de felicitação de final de ano. Aí eu respondi, mas como que eu posso dizer assim? Devolvi as felicitações, mas cabisbaixo. Ela não contente, ela perguntou o que estava acontecendo. O que tinha acontecido. Eu falei, Mari, eu tô no meio da favela, com um caminhão-pipa e carregando balde de água, porque a favela tá sem água. Então você entende qual que é? E na hora, ela me ligou, Dantiga, se precisar de alguma coisa, você me dá um toque, a gente se mobiliza, a gente faz alguma coisa, e aí juntou eu e meus alguns parceiros e compramos um caminhão-pipa com água para abastecer a água da favela. Então, isso é ser um líder comunitário, ser um liderança na favela. Você tem que viver, você tem que sentir, tem que se humanizar. Quantas vezes um morador chegou para mim e falou, Dantiga, eu não tenho o que comer na minha casa, mano. E eu me mobilizar parceiros, e manda mensagem para um, para outro. Mariana me ajudou muito nisso, e a gente entrar na favela com o carro da Mariana, com alguma cesta básica para dar para esses moradores. Até eu ironizo, isso é uma coisa séria, mas eu ironizo. Descemos com o carro dela e depois para subir foi uma luta para subir, porque você conhece lá. Então é isso, esse é o olhar, entendeu? E muito desses alunos que a família foi ofertada, com cesta básica, com caminhão-pipa, com outras coisas, o Dia das Crianças que a gente faz, isso e aquilo, são alunos de lá. Eu tenho uma coisa, eu já conversei, já falei isso para vocês. Infelizmente, a gente tem muitos alunos que vão e participavam até dos projetos porque eles queriam fazer parte, mas muitos iam para comer. Eles iam para comer. Você, Guilherme, é professor lá, a Mari foi diretora de lá, a gente sabe que tinha muito aluno lá, e tem ainda, que vão para comer. Porque ele tem, se eu não me engano, 4 refeições ou 5 no dia, e tem muitos dele que à noite não tem refeição em casa. Então eles aproveitam essa refeição na escola e se alimentam muito bem para enfrentar a barra de não ter uma alimentação dentro de casa. Então o olhar do líder comunitário, de uma liderança que é tido da favela, tem que ser isso. Ele tem que viver esse dia a dia. E aí ele faz parte, né, da Dantiga, ele faz parte, ele sente. Ele é o braço da favela. Ele ele não tem como recorrer ao poder público, que deveria ajudar eles, então eles não têm como recorrer ao poder público, eles recorrem a quem? Eles recorrem ao Dantiga e a muitos outros líderes comunitários. E aí, então, Dantiga trouxe bastante essa questão, né, da empatia, de conhecer e contribuir com essa comunidade, e assim essas lideranças passam a ser respeitadas, né, porque sim, nos piores momentos que eles estão vivendo, é a quem eles conseguem recorrer. E existem pesquisas que falam que a escola é um microcosmo desse território, né, então não dá para acreditar que você vai trabalhar nessa escola de muro fechado e que tudo aquilo que está no território não vai ser reproduzido ali. Então, acredito muito que a melhor maneira de você conseguir desenvolver um bom trabalho nesse lugar é entender essas realidades, né? Que esses alunos, né, que estão na escola e que fazem parte dessas vivências na comunidade, mas que papel, Guilherme, que esses alunos podem ter nesse processo? Então, primeiro,
primeira coisa que vem é o quê? O pertencimento, como a gente já falou bastante. Então, a gente tem um lugar em que os alunos, eles vêm com uma visão diferente agora. Eles acabam fazendo parte do progresso, do processo, desculpa. Ele faz parte de toda essa mudança porque ele se vê como sujeito integrante. Então, as coisas estão ali para serem ofertadas para eles, mas eles entendem que eles fazem parte disso. Então, os alunos acabam trazendo os colegas que não estudam na escola, acabam trazendo os responsáveis para dentro da escola, trazendo a família, de uma forma geral, para estar ali dentro da escola. Então, quando a escola era aberta aos finais de semana para eles, aí não eram só os alunos que estavam ali, mas todas as famílias desses alunos estavam, os colegas, pessoas que vinham de outros bairros, porque esses alunos que conheciam a escola durante a semana queriam levar as pessoas para lá aos finais de semana. Então, o aluno sentia parte, tanto que ele ia de segunda a segunda. Então, de segunda a segunda, o aluno estava lá. Então, o ambiente se tornava acolhedor para ele e ele queria levar isso para as outras pessoas. Então, ele age como um agente de transmissão ali da informação. Ele vai levando o que a escola fez, o que a escola tem, o que a escola fornece para as outras pessoas, que é o famoso boca a boca. Então, vai falando para um que fala para outro, e por isso a escola passou a ter esse papel de reconhecimento dentro da comunidade. Então, porque se os estudantes não vissem como é a escola durante a semana, talvez não despertasse o interesse neles para estar lá aos finais de semana. Então, se sentir acolhido, sentir pertencente, colocar a mão na massa. Então, quantas oficinas de grafite eles não tiveram, que eles pintaram o muro da escola? Quantas oficinas para produzir material para a escola, ou algo artesanal eles não tiveram? Então, isso faz com que ele se sinta parte da construção do espaço. Uma parte fundamental, né? Exato. Porque se ele não tiver essa ideia, ele vai por ir. Ele não vai ter um objetivo ali dentro. Ele vai obrigado, né? Exato. Mas não era a nossa realidade. A gente via nos olhos deles que eles estavam lá porque eles queriam fazer parte desse processo. Então, eles tinham um brilho no olhar, tipo, eu gosto de estar nessa escola, eu gosto de estar aqui. E a gente brincava, nossa, você gosta tanto que vem até final de semana. Eles realmente... Então, eles brincam muito, eles fazem parte da escola. Então, tanto que quando era alguma reunião pedagógica, ou algum momento em que o estudante não estava na escola, a gente sente que a escola fica vazia. Sim. A escola perde a alma dela. Então, estamos ali junto com os outros professores, funcionários, mas falta alguma coisa, que é justamente os estudantes. Que é a parte principal, né, desse Exato. processo. Ok. Bom, queremos seguir falando da exemplificação, né, como que é isso na prática, e nós vamos ouvir aí, nossos convidados, eles querem trazer alguns depoimentos, né, de pessoas que participaram desse processo. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre como cada ator sentiu, viveu, foi participante. Fala pessoal, beleza? Pessoal, aqui é Léo Precioso, CEO e fundador do Instituto Recomeçar, um dos apoiadores aí da escola integrada, um modelo que nós já vimos acontecer no Itaim Paulista, no Soldado Éder, e agora queremos levar esse mesmo modelo aí, através da gestão da diretora Mariana, para o Robru. Então conta com o nosso apoio, nós vamos aí fomentar, vamos apoiar para fazer com que a escola integrada dê certo também no Robru, da mesma forma que teve sucesso lá no Encosta Norte, no Itaim Paulista. Beleza? Um forte abraço aí, tamo junto, valeu. Olá, eu sou um aluno da escola P. Soldado Éder, onde aconteceu o projeto Escola Integrada com a Comunidade. Eu tive diversas experiências com esse projeto, pois eu participei não só como aluno da escola, mas também como morador do bairro, pois eu moro de frente aos portões da escola. Desde mais novo, quando a pandemia ainda era mais recente, eu vi a ex-diretora Mariana pintando os muros da escola. Ela estava de máscara, porém eu não sabia quem era. Eu costumava participar desses projetos antes mesmo de entrar na escola como aluno.
Eu vi algumas aulas de capoeira, de dança, eu participei de atividades e brincadeiras, e eu inclusive trazia comigo a minha irmã mais nova. Alguns anos depois, eu virei aluno da escola e a minha presença no projeto ficou ainda mais frequente. Passou a ser não só um passatempo, mas as atividades viraram também um compromisso bem descontraído. Olá, Franklin Ferreira, sou arquiteto e urbanista, docente universitário e pesquisador. Entre os anos de 2020 e 2024, eu realizei uma pesquisa de doutorado que teve a Escola Éder Bernardes como um estudo de caso. O projeto do edifício foi realizado pelo arquiteto Décio Tosi, mas o que eu pude compreender é que um bom projeto de arquitetura não é o suficiente se não há uma gestão competente e uma comunidade escolar, ambas comprometidas com a sua própria vizinhança. E foi isso que eu percebi ao longo desses anos de pesquisa na Éder Bernardes. Uma equipe gestora e uma comunidade escolar adotando uma postura de estreitamento de laços, de derrubada de muros, paredes, de abertura de portas e portões, em que o vínculo estabelecido foi fundamental para plantar sementes e ver algumas transformações ao seu redor. A Éder Bernardes, aos alunos da Éder Bernardes, a minha mais profunda gratidão pela acolhida, pela troca, pelo abraço afetuoso durante esses anos de pesquisa que a tornaram muito mais amena e muito mais alegre. Um abraço a todos. E aí a gente segue, muito bom, né? Um exemplo real de uma escola e comunidade que trabalharam juntas. E isso vocês podem acompanhar nos canais da Rádio Baruch, no Insta, no YouTube, esse episódio incrível que nós tivemos hoje. E como alguns autores apontaram, a educação e a aprendizagem dependem dessa realidade contextual ampla, que envolve toda a comunidade. E aí, quando a escola se conecta com a comunidade, a escola deixa de ser só sala de aula e transforma vidas, né? Então, mais do que os resultados, os índices, isso pode ser percebido na transformação de vidas, né? Sim. Então, muito obrigada a vocês por compartilharem essas experiências. E eu vou encerrar pedindo para que vocês se despeçam, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, e deixem as suas redes também para quem quiser conhecer vocês um pouquinho mais. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui, falar sobre esse projeto incrível, falar sobre essas transformações que ocorreram nessa escola que está no meu coração justamente por conta disso, de deixar de ser uma escola comum, uma escola tradicional, para se tornar esse espaço gigantesco de aprendizado, de trabalho e principalmente de força, que eu acho que é isso que essa escola representa para a gente. Então, Mariana, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, principalmente ao lado da Antiga, que é uma pessoa que me inspira muito, que eu adoro de paixão. E é isso, então muito obrigado a quem esteve comigo, que me escutou falar bastante. Para quem quiser me seguir, meu Instagram é o _Gui, com 2 Is, Pereira com 2 Is também. Eu quero agradecer também a Mariana, minha amiga, minha parceira. Então, muito obrigado, Mariana, por ter dado a oportunidade de falar sobre o nosso projeto. Vou deixar o recado, o Dantiga vai deixar o recado. Cuidado que esse projeto pode bater na porta da sua escola. Só queira abrir, tá? Deixar minhas redes sociais aqui, Dantiga Inox, _oficial, e do grupo que eu faço parte, Poder Bélico da Favela, oficial, siga lá e aguardem, estamos chegando. Muito obrigada. Também a quem nos acompanhou até aqui, agradecemos aí pela paciência. E aí fica a nossa provocação, que o Dantiga já começou aqui, né? E se a sua escola se conectasse de verdade com a comunidade ao redor?
O que poderia acontecer? O que mais é possível? Continue com a gente no Aula Livre, porque a educação de qualidade ela vai muito além dos muros da escola. E lembrando que esse podcast tem produção e apresentação, Mari Reivilo, sonoplastia e coordenação, o Afrânio Vanderlei. Até o próximo programa.